Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero glorificar a Deus por essa noite, estar aqui mais uma vez com meus irmãos. Quero convidar os meus irmãos a orar comigo, já iniciando este culto de ensino, onde nós vamos poder meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos nessa oportunidade orar, agradecendo a Deus, agradecendo porque o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem abençoado poderosamente. Nós também vamos interceder por nossos irmãos que ainda estão enfrentando lutas, mas maior é o nosso Deus que está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também orar pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, para que o Senhor dê graça, sabedoria, força aos mesmos, pois estão atuando de maneira ininterrupta muitas vezes, e o cansaço bate, e eles tendem a muitas das vezes estarem fisicamente, psicologicamente abalados, mas Deus nessa noite irá intervir nesta situação também em nome de Jesus. Então vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos em sua casa neste momento em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em oração, pois a Tua palavra ela nos orienta a orar sem cessar. E nós, ó Deus, temos através da oração aquilo que nos move a continuar crendo e esperando no Senhor, pois a oração ela é um ato de fé, onde nós demonstramos a nossa fé que o nosso Redentor vive e tem poder sobre todas as coisas. Por isso, meu Senhor, neste momento, quero, meu Deus, Jesus amado, agradecer em primeiro lugar por estar bem, por estar com saúde, por ter o pão de cada dia, por ter, Senhor, o Teu conforto a cada amanhecer, Senhor. Ó Deus eterno, sou grato a Ti pelos livramentos, sou grato a Ti, ó Deus, pela Tua graça que é derramada ao iniciar de cada dia, Senhor. Ó Deus eterno, temos que agradecer pelo ar que respiramos, temos que agradecer, Senhor, pela saúde, temos que agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia, temos que agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, ó Pai. Parece, ó Deus, até nesse tempo que nós estamos vivendo, tanta dificuldade, que não conseguimos parar muitas vezes para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, que são muitas coisas maravilhosas, ó Pai. Ó Deus eterno, santo, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio em todos os momentos, ó Pai. Por isso, confiamos no Senhor, e neste momento, meu Pai, elevamos nossas vozes em oração, agradecendo o Teu nome, agradecendo por tudo, agradecendo, Senhor, pois o Senhor tem movido céus e terra, e tem nos dado condições, ó Deus, de uma forma solidária, abençoar algumas famílias, ó Deus, que precisam do apoio da igreja, que tem, ó Deus, muitas vezes se privado até de se manifestar por humildade, ó Deus eterno, mas o Teu Espírito Santo é que tem conduzido os nossos passos até as suas residências, ó Deus eterno. Pai querido, então, agradeço por todos os mantenedores, meus irmãos, minhas irmãs, que têm, ó Deus, com muita sabedoria, dividido o pão, ó Deus, tem dividido, ó Pai, o alimento, tem dividido recursos, para que juntos nós possamos passar nesse tempo de escassez de alimento, de escassez de comunhão nas reuniões presenciais, ó Deus. Isso tem nos ajudado a passar este momento, Deus querido, em uma unidade, como tenho dito para eles, nós vamos passar cuidando um dos outros, ó Pai eterno. Por isso, meu Pai querido, meu Pai amado,
Abençoa, ó Deus, os agentes de saúde, Senhor, os enfermeiros, os médicos, auxiliares. Senhor Jesus, ó Deus, toma a vida desses profissionais em tuas mãos, pois eles têm sido, Senhor, instrumentos para auxiliar muitas e muitas vidas, de maneira que eles são para muitas pessoas, e eles estão, Senhor, certamente exauridos, estão cansados, afadigados, mas nessa noite estamos orando para que o Senhor, ó Deus eterno, renove as suas forças, renove o ânimo, renove a fé, ó Deus eterno, abençoa poderosamente a cada um, livrando de todo mal, para a glória do teu maravilhoso nome. Deus eterno, Deus querido, oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão passando ainda por lutas. Oramos nossa irmã Milena, por exemplo, que precisa, ó Deus, de cura completa, está, ó Deus, ainda precisando, ó Deus eterno, de uma intervenção divina para ficar completamente sarada e voltar para sua casa, Senhor. Continuamos orando, ó Deus eterno, por os nossos amados irmãos que perderam ente querido, Senhor, neste tempo presente. Que o Senhor continue entrando com providências, trazendo consolo, conforto, pois, ó Deus eterno, a tua palavra nos dá essa viva esperança que um dia aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Louvado seja Deus para todos sempre. Meu Pai, então abençoa poderosamente a vida de cada um. Ó Deus, abençoa os músicos, abençoa os ministros de louvor, abençoa os meus irmãos que estão, ó Deus eterno, fazendo este momento de transmissão, Senhor, deste culto, meu Pai eterno. Abençoa e recompensa poderosamente. Assim, meu Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor por mais este culto na sua casa. Vamos então adorar, né? Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos juntos louvar a Deus com nossos ministros, nossos músicos. E nesse momento na sua casa, abra o seu coração para Deus e prepare o altar para receber a palavra de Deus. Amém. Louvai a Jesus amoroso, que veio livrar da prisão. O amigo reidoso, que não tinha consolação. Ele
Você
a Deus, meus irmãos, depois de estarmos adorando ao Senhor com louvores, né? Já nesse tempo, oh glória, que maravilha podemos agora também poder adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, meus amados irmãos. Como tem sido importante, né, a fé dos irmãos, pois esse tempo em que nós estamos distantes, os irmãos têm permanecido fiéis a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, nós temos que ter consciência que o nosso compromisso é para com o Senhor, e o Senhor, né, Ele deixa bem claro, Ele ama aquele que dá com alegria. Então, meus irmãos, nós vamos estar orando por você dizimista, por você ofertante, também por aqueles irmãos que estão desempregados, para que o Senhor abra a porta de emprego. Mas orientamos os meus irmãos que sempre possam, dentro das suas condições, estarem, né, ofertando. Mas os dízimos, eles são uma obrigação de cada um dos meus irmãos, pelo fato de que nós através disso, nós testificamos nossa fé que Deus é o nosso provedor. Então, que os meus irmãos possam, com muita alegria, continuar, né, com esse compromisso fiel e abençoado, para a glória do maravilhoso nome do Senhor. Sempre lembrando, meus irmãos, quando fizerem as suas transferências, os seus depósitos, os irmãos lembrem de nos mandar o comprovante, que nós temos que contabilizar, né, junto à sede da nossa IADTC. Então, que os meus irmãos possam continuar fazendo assim. Nos mande o comprovante para a irmã Roberta, para a irmã Márcia, para o nosso presbítero, irmão Evandro, que eles são os responsáveis pela arrecadação. Você pode perguntar, pastor, e se eu vier numa terça-feira, numa quarta-feira, próximo ao templo, eu quero trazer um fardo de feijão, um fardo de arroz para ajudar nas cestas básicas, como é que eu faço, pastor? O senhor pode deixar aqui na nossa irmã Ivani, que ela nos entrega posteriormente, mas sempre na quinta-feira, às 19 horas, ou então aos domingos, nós estamos aqui, né, para justamente orar por você, lhe aconselhar, lhe abençoar, e em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Senhor, nessa oportunidade, Pai, queremos, ó Deus, te agradecer pela vida dos nossos irmãos que têm, Senhor, com muito esforço e amor, dedicado, Senhor, os dízimos e ofertas na tua casa, Pai. Abençoa poderosamente os meus irmãos, multiplica a sua sementeira, ó Deus, que não falte o comer, o vestir, o calçar, suas casas, meu Pai eterno, que o Senhor multiplique, ó Deus eterno, para a glória do teu maravilhoso nome. Somos testemunhas que os teus servos têm sido fiéis, têm, ó Deus, dividido até além daquilo que, ó Deus, muitas vezes eles costumavam, ó Deus, ofertar e dar em dízimo, Senhor. Eles têm se esforçado para ir além, e este além tem nos dado, Senhor, condições de abençoar os nossos irmãos que têm pedido socorro, pois temos irmãos também que estão desempregados, e nós, ó Deus, temos tentado socorrer da melhor maneira possível, ó Deus, e através da fidelidade dos teus servos é que nós temos conseguido, meu Pai, porque o Senhor toca nos corações e os teus servos retornam à tua casa, ó Pai, prazerosos, alegres, por estarem juntos, cuidando um dos outros. Meu Senhor, abençoa então esse irmão que está desempregado, abre porta, faz milagres, Senhor, mesmo contra toda e qualquer expectativa, porque o nosso Deus é o Deus que abre e ninguém fecha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meu Deus, em nome de Jesus nós te oramos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos neste culto de ensino e nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Quero convidar os meus irmãos a abrir sua Bíblia, sua casa, um livro muito conhecido, né, que já ministrei nesse texto, mas orando ao Senhor esses dias o Senhor me deu uma palavra no livro de Josué, no capítulo 1. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na sua casa para nós meditarmos sobre este chamado do servo do Senhor. Amém? Então vamos, sem perca de tempo, já ir para a leitura da palavra de Deus. Quero então fazer uso da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nestes últimos dias, nós temos tido, podemos assim dizer, muitas dores de separação. Semana passada, nossa amada irmã Miriam, o Senhor a levou para as mansões celestiais. E esta semana, nosso irmão Mateus, estávamos orando, ele congregava ali na Gileade, né, mas durante muitos anos ele dedicou a sua vida na Assembleia de Deus, ali em Grande Portugal, na rua 1º de Maio, 2612. Um servo de Deus que eu conheci de perto. Ao aceitar a Jesus, ele foi o meu presidente de mocidade, e ali eu recebi os primeiros conselhos de como se comportar como obreiro, como auxiliar na casa de Deus. Um homem que nos deixa muita saudade. Assim como nossa irmã Miriam, que dedicou nesta congregação 18 anos, né, de ministério, juntamente com o seu amado esposo, o irmão Paulo César. E as dores, elas são fortes, e temos perdido amados irmãos na nossa companhia, né, como o pastor Carlos Otávio, e tantos outros homens de Deus, que Deus tem levado. E nós dizemos que sentimos porque é a dor da separação, mas glorificamos a Deus porque estão
guardados com o Senhor. E o que esses amados irmãos têm, né, que nos leva a pensar em cima desse texto nessa noite? Queridos irmãos, esses amados todos, eles nos deixaram um legado que eles aprenderam de seus pais na fé, e eles nos transmitiram também. E nós agora temos a responsabilidade de levar esse legado à frente. É um tempo diferente, onde após os índices dessa pandemia diminuírem, porque eles vão diminuir, Deus ele vai dar cabo desta enfermidade. Deus é o Deus que controla todas as coisas. Então, quando diminuir, pode ter certeza que o mundo não será mais o mesmo. O mundo será diferente, né? As pessoas vão estar mais ansiosas, vão estar mais divididas, mais cautelosas, até frias nos relacionamentos. Mas nós, como igreja, estaremos aqui para mostrar ao mundo que ficar como deve ser a vida de um servo de Deus, de uma serva do Senhor, como crer nos princípios da palavra de Deus. Então, nós vamos meditar nessa noite sobre o tema as marcas de um legado. Um legado é aquilo que nós estaremos pensando nessa noite, em nome de Jesus. O livro de Josué é a continuação do Pentateuco. Relata a travessia do Jordão por Israel depois da morte de Moisés. Então, Josué ele vai dar continuidade àquilo que em Deuteronômio estava escrito, né? Ali o Pentateuco, Levítico, né? Todos os ensinos que Deus estabeleceu através da vida de Moisés. O Senhor agora vai dando continuidade a um projeto do Senhor em que o povo judeu era alvo de promessas e que o Senhor iria cumprir, como cumpriu, porque o Senhor havia deixado essa promessa, essas orientações para Moisés, né? Para os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que desde eles Deus já tinha feito promessas de uma terra, né? De um povo incontável, de um povo que seria tão numeroso como as estrelas do céu ou como a areia da praia, né? Que não se pode contar. E essas promessas elas vão passando de geração a geração, tanto que o judeu ele é muito cuidadoso com a sua história. E nós vamos ver Mateus, né, o livro de Mateus já li nos evangelhos, mostrando a genealogia, justamente preocupando-se de mostrar detalhe por detalhe, tempo por tempo, pessoa por pessoa, que fizeram parte da história deste povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse livro tem essa característica. E quando nós pensamos em legado, legado é o que é passado, né, às gerações que se seguem. É aquilo que é transmitido para nós. Nós vamos ver que nós temos essa responsabilidade de transmitir. E é exatamente o que está ocorrendo aqui nesse texto. Pois Josué é orientado pelo Senhor a ser forte e corajoso, né? Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, né? Mas, queridos, Deus está falando com um homem que está preocupado, porque nós somos seres humanos e nós temos nossos temores. E quando Josué ele recebe essa palavra, Deus está cuidando do presente de Josué, do dia, desse dia, né? Quando eu falo presente é o tempo. Deus está cuidando, porque sabia que Josué tinha seus temores. Mas, meus irmãos, o que
o que nós podemos pensar da vida de Josué, porque ele tinha nas costas dele um grande homem, um grande líder, e nós vamos ver aqui um pouco mais na frente como Moisés deixou um grande legado. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o medo da responsabilidade pesa mediante observar a quem ele estaria substituindo. O livro já abre dizendo: isso sucedeu depois da morte de Josué. Ele não tinha mais, ou melhor, na morte de Moisés, ele não tinha mais, Josué não tinha mais Moisés ali para dizer: arregimente alguns homens e vão contra aquela tribo. Ele não tinha mais o grande líder para trazer a orientação, havia morrido. O texto vai deixar isso claro. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ah, meus irmãos, na cabeça de Josué fica aquele conflito, e a gente tem que, eu quero que os irmãos, junto comigo, voltemos um pouco ao passado anterior a esse texto, para nós entendermos o que cercava a mente de Josué naquele momento, diante do legado deixado por Moisés, o seu grande líder. O texto diz que Josué era servo de Moisés. Então ele estava ali alinhado e viu muitas obras serem feitas através das mãos deste grande servo de Deus por nome Moisés. Somente entenderemos o conflito na mente de Josué, fazendo o que ele deve ter feito antes de obedecer à voz de Deus: olhar para o legado, ou seja, olhar para o passado. É interessante que alguém diz assim: se Paulo soubesse o que ele ia passar, perseguições, fome, frio, açoites, talvez ele não quisesse cumprir aquela missão, porque nós somos levados a olhar aquilo que já conhecemos, e Josué certamente fez o mesmo. Ele olhou para tudo o que ele viveu próximo a Moisés e pôde perceber o tamanho da responsabilidade, mas também o grande ensino que o seu líder maior havia deixado sobre a sua vida. E isso é o que cerca a muitos de nós na hora do medo, do pavor. Nós, como homem, nós olhamos para o passado, mas Deus, Ele nos dá uma palavra que nós devemos olhar para o alto. Ou seja, alto significa, é um símbolo de futuro, onde nós devemos ainda alcançar. Então, o conselho de Deus é completamente diferente. A gente vai entender um pouco sobre isso no decorrer da mensagem, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, o que podemos então caminhar e pensar? Primeiro, qual o peso deste legado? Qual o peso que envolvia este legado que Josué tinha que observar? Primeiro, Deus fala com Moisés. Queridos irmãos, Deus fala com quem tem intimidade. Deus fala com quem busca. Deus fala com quem se coloca na condição de filho, de servo. E este homem, ele teve muitas experiências com o Senhor. E dentro das experiências nós vamos ver em Êxodo, capítulo 3, que Deus fala com ele. Olha o que acontece aqui neste capítulo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio o monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro legado que Moisés deixa para Josué é essa intimidade de Deus falar com ele. Eu pergunto para você: Deus tem falado contigo? Oh glória! Eu espero que os seus ouvidos estejam ungidos como os ouvidos dos sacerdotes, para ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele continua falando com seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, dentro desse peso, a primeira coisa que Josué iria pensar assim: será que Deus vai falar comigo como falou com Moisés? Né? Ele tinha que ter, ele olhar para o passado na perspectiva de que Deus agisse com ele também no presente. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Moisés abriu o mar vermelho. Nós ficamos até hoje nas escolas, alguns professores de filosofia, eles ficam muitas vezes testando os alunos que ali estão, né, tentando desmerecer este momento. Mas nós cremos pela palavra de Deus que quando o povo de Deus saiu do domínio de Faraó e do Egito, que ele estava em marcha na sua liberdade, né? Eles se depararam com um grande mar vermelho, e o povo começou a se impacientar, porque o exército de Faraó vinha os perseguindo já. O Faraó já tinha novamente desistido da sua palavra, e o povo estava aflito. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que Moisés tocou nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos lá para Êxodo, capítulo de número 14, nós vamos encontrar este servo de Deus dizendo da seguinte maneira, no versículo de número 21, quando diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve a graça de Deus para abrir o mar vermelho, como também Deus lhe deu graça para ele dar uma palavra que fechasse. No versículo 27 diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Entendamos que aqui Moisés era apenas um instrumento. Nós não estamos em nenhum momento dando autoridade, poder que Moisés não possui, pois ele só fez o que fez porque Deus era com ele. Então, que fique bem claro isso, tá certo? Também, quando o povo já estava em peregrinação no deserto, o povo começou a sentir saudade dos caldeirões do Egito, porque a fome bateu. Mas a minha Bíblia diz que Deus, ele providenciou carne no deserto. Oh glória! Você pode crer que
a carne em nosso estado, né, está tão cara que nós temos que encontrar maneiras para nos alimentar, ter aquela mistura, como nós falamos, nosso cearês, né, e fica muito difícil, muito complicado. Imagine no deserto, que o dinheiro não tinha condição de comprar. Diz os estudiosos que eram cerca de 2 milhões de pessoas que estavam caminhando, entre homens, mulheres e crianças, né? E não tinha alimento para todos. Mas Moisés, falando com Deus, oh glória a Deus, eu quero que você entenda isso, que Deus continua falando, Deus ainda continua aberto às nossas orações, nós continuamos falando com Deus. E ele, falando com Deus, no capítulo 16, versículo 11 ao 15, vai dizer o seguinte: e o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele teve grandes experiências que Josué estava agora olhando e pensando nesse agir de Deus para tomar essa posição de liderança que Deus estava lhe convocando naquela hora. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o legado que estes homens como o nosso irmão Mateus, como o nosso pastor Carlos Otávio, como muitos pastores no interior do estado nos deixaram, como a nossa irmã Miriam nos deixou, né? Servem para nós como modelos, como orientações para serem transmitidas a essa geração que está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos com medo, o legado nos conduz a olhar para o passado. No entanto, Deus quer que tomemos posse do legado para tratar conosco no presente. Louvado seja Deus para todo sempre. Queridos, o legado não é para trazer temores, o legado é para trazer instruções, orientações, para nós entrarmos no centro da vontade de Deus, do seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós vamos pensar agora sobre a finalidade desse legado, porque não é só observar as experiências. Josué não podia só olhar para as experiências, ele tinha que agora colocar em prática, ele tinha que ver o motivo pelo qual ele tinha presenciado Deus tratando com o seu líder Moisés. Então, em primeiro lugar, a finalidade de nós termos este legado é para preparar o povo para conquistar. Oh, glória a Deus. Tem pessoas que pensam que tudo acabou. Não, ainda existem conquistas a serem executadas. Existe a sua família para aceitar Jesus, existe seu pai, sua mãe, seus filhos, para serem conquistados o coração e entregando a sua vida ao Senhor. Existe esse bairro do Genibaú que precisa da palavra de salvação para mudar esse contexto social em que estamos inseridos. Existe uma nação que clama por uma pessoa que é altamente corrupta para presidi-la. Esse país precisa de homens e mulheres que ensinem dentro
do que já aprendemos pela palavra de Deus, de sermos íntegros, de sermos retos, de sermos tementes a Deus e defendermos aquilo que é sadio, aquilo que é correto, e não nos alegrarmos com alguém que age como Robin Hood, que tira, de um público e leva para outro, Não, Deus, Ele nos orientou pelo legado a conduzir o povo para conquistar. Moisés sabia muito bem disso. Lá em Deuteronômio capítulo 4 verso 1 diz: mas à tarde Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor Deus de vossos antepassados, vos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés, ele chamou o povo à responsabilidade, ele chamou o povo judeu à responsabilidade, ao zelo, para aprender a temer ao Senhor, a seguir as orientações do Senhor, a clamar por Yahvé, porque havia uma promessa em marcha, eles iam conquistar a terra prometida, mas Moisés chama os mesmos para ouvir as leis do Senhor, justamente para poderem ter um coração íntegro, reto, um coração preparado para receber e conquistar as promessas do Senhor. Então, nossa família só vai até Deus se nós orientarmos: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Orientamos de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Orientamos que todos têm que vir ao Senhor, sem a qual não obterá salvação. Então nós devemos agora continuar levando essa bandeira, da palavra de Deus, podemos dizer assim, e dizer que o nosso Deus salva, que o nosso Deus perdoa, que o nosso Deus transforma, que o nosso Deus prepara e leva para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Outra finalidade desse legado: ensinar o povo a adorar e a obedecer. Nós vimos que Moisés teve a preocupação de sentar o povo, e nós vamos ver que o próprio Senhor, Ele tem essa preocupação de deixar na mão do sacerdote a responsabilidade de ensinar as suas leis. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Reis capítulo 17 verso 28 vai dizer o seguinte: assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer ao Senhor. O povo já estava há muitos anos preso na mão dos babilônicos, até que os medo-persas vêm e derrotam esse reino, e ali eles têm um outro tratamento, e há uma liberalidade do grande líder desta nação, para que um sacerdote voltasse, e quando ele volta a Samaria, ele vai ensinar o povo, que agora já eram gerações futuras, a como adorar e obedecer ao Senhor. Meus irmãos, precisamos continuar fazendo isso, pois também é a finalidade do legado que nos foi transmitido, Lembro que os meus irmãos, como falei, o irmão Mateus, ele, numa consagração de jovens em Grande Portugal, havia ali cerca de 60, 70, 80 jovens numa consagração, e ele me deu a oportunidade de fazer a leitura bíblica diante daqueles jovens. E aí, ao terminar aquela leitura, ele veio ao meu lado e disse: olha, a sua vida nunca mais será a mesma, pois você está no púlpito da casa do Senhor,
Enquanto você olha com seus dois olhos, existe uma multidão agora te observando. Então, você, como servo de Deus, deve obedecer e temer ao Senhor. E esse princípio nunca fugiu à minha mente, né? Pois o servo de Deus me ensinou, né, a obedecer e adorar ao Senhor. Louvado seja Deus para todo sempre. Um terceiro princípio que tem como embasar a finalidade do legado é que os líderes devem conduzir o povo ao ensino. Nós que ficamos, os líderes, os pastores, os obreiros, os professores da escola dominical, devem agora ensinar a lei do Senhor. Neemias, no capítulo 8, verso 13, vai dizer: no segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniu-se, e os mestres e Esdras para ouvir, diante de Esdras, para ouvirem a exposição da Torá, a lei e seus ensinos. Então os líderes têm que continuar, né, agora dando andamento a esse legado. Louvado seja o nome do Senhor, com testemunho, com vida, com integridade, meus irmãos, para que as pessoas observem e tenham referenciais, assim como Josué olhava para Moisés e via ele um referencial. As pessoas também têm que ver em nós motivos suficientes para continuar seguindo a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais devem transmitir esse legado. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Então, em casa, os pais têm que transmitir o ensinamento, né? Olha, meus irmãos, é triste quando muitas vezes nós vemos os pais não querem vir à igreja e querem enviar os filhos. Os filhos ficam pensando: se meu pai não vai, por que é que eu vou ter que ir? Então, os pais têm que ser o primeiro exemplo para que os filhos vejam neles a imagem de Deus nas suas próprias vidas. Os pais, eles têm essa responsabilidade de ser o sacerdote da casa. Então os filhos ficam observando, porque no futuro eles têm que ter o mesmo comportamento, o mesmo amor, o mesmo zelo de seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos também, meus irmãos, manter e seguir os ensinos que nos foram transmitidos. Não tem ensino da palavra de Deus que deve ser deixado de lado. Todos são para o nosso crescimento, todos são para a nossa orientação, todos são para serem transmitidos. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 19:27 vai dizer: filho meu, se deixares de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, devemos continuar participando da escola bíblica dominical, o culto doméstico, os cultos de doutrina. Não pode ser tirado da sua agenda, meu querido irmão, porque a partir do momento que a gente abandona o ensino, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso, muitos, né, estão embaraçados com esse tempo, muitos estão perplexos com o que está acontecendo. Meus queridos irmãos, antes de confiar em qualquer vacina produzida pelos médicos, nós temos que confiar que nossa vida está guardada com Deus. Antes de ter essa confiança naquilo que vai estar naquela seringa, nós devemos ter confiança naquilo que nos foi ensinado e está dentro do nosso coração. Glória a Deus, porque passarão céus e terra, mas a sua palavra, a palavra do Senhor, permanece para sempre. Então, primeiro devemos confiar na palavra.
Esse foi um legado que nos foi transmitido pelos nossos pastores e devemos continuar seguindo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é diferente de nós, pois ficamos com temores oriundos do legado. Porém, Deus nos dá continuidade ao legado, nos assegurando o futuro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Enquanto nós ficamos preocupados em seguir o legado, a responsabilidade do legado, Deus trata do teu presente, fazendo promessas para o teu futuro. Você pode glorificar a Deus na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, pois há promessas de futuro melhor do que o que nós estamos vivendo, meus irmãos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Qual o resultado então que obteremos ao seguir este legado? Primeiro, temos a certeza que quem controla tudo é Deus. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus, queridos, porque parece que o mundo está de cabeça para baixo, mas está tudo sobre o controle de Deus. Deus continua controlando todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver isso aqui na abertura deste capítulo. Eu quero que você volte seus olhos para o texto base desta noite, quando diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja Deus, tem o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o legado, ele nos dá essa condição de ter essa confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando chegamos no versículo 9, diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Meus irmãos, qual o resultado que obtemos a seguir este legado? Segundo, então, ponto, nós podemos pensar: passamos a olhar para o futuro, onde estão as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. No lugar, como disse anteriormente, ficar preocupado como seremos vacinados. Não, nós passamos a olhar o que Deus prometeu àquele que continuar seguindo fiel. Veja o que aqui diz o versículo 3 e 4: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos promete vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos ficar atemorizados, pasmos, não, porque os nossos pais nos ensinaram a confiar que tudo pode acontecer, mas nós estamos com o Senhor, estamos firmes com o Senhor, pela palavra que nos dá a orientação de que nós podemos até cair nessa terra, mas aquele que crê, ainda que esteja morto, ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, em terceiro, já caminhando para o final, nós entendemos que o resultado que obtemos ao seguir o legado é entendermos que a missão agora é nossa, ela é minha e ela é sua.
Por isso, quando o Senhor fala com Josué, ele diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque é tu, é eu, é você. Ele está dizendo para Josué, e hoje, pela palavra de Deus, pela autoridade de Deus na minha vida, eu digo: é para mim e é para você essa palavra. Ele vai dizer, né? Então somente esforça-te e tem bom ânimo para fazeres o cuidado de fazer conforme a lei, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quando voltamos nossos olhos para o versículo 6, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Deus prometeu um legado, Deus prometeu um lugar novo para o seu povo, e este legado agora estava se cumprindo, e Josué tinha que continuar para que todas as promessas se cumprissem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não fomos chamados para regredir, nós não fomos chamados para ser covardes, nós somos chamados para marchar. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, quando chega na frente do Mar Vermelho, o Senhor diz ao povo que marche. Oh, glória a Deus. Nessa noite eu digo: levanta a tua cabeça, meu irmão, levanta a tua cabeça, minha irmã, e marche confiando, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, eu quero concluir dizendo: nós temos que construir um novo legado, e as próximas gerações vão ter que aprender a partir de nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus te usará assim como usou nossos pais na fé, em nome de Jesus. Então, receba essa palavra nessa noite. Existe um legado que nos foi confiado pelos nossos pais. Nosso pastor Antônio José, ele, dentro da visão que Deus lhe deu, ele deixa bem claro que o Senhor lhe deu a missão de encaminhar uma nova geração de pastores. E nós, como pastores, devemos encaminhar uma nova geração de servos e servas de Deus. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, queremos então agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder estar em sua casa nessa noite e poder trazer essa palavra sobre a sua vida. Vamos então orar, concluindo nesta noite este culto no seu lar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento de oração, Senhor, quero, meu Senhor, agradecer ao Senhor, porque o Senhor levantou homens e mulheres, assim como o Senhor levantou Moisés para trazer um grande legado a Josué. O Senhor também levantou pastores, como posso citar meu pastor Bernardo, meu pastor Antônio Duarte, agora mais próximo, junto com o meu pastor Antônio José. São homens que deixam grande ensino, compromisso, vida no altar, temor a Deus, homens que, ó Deus, têm uma vida reta e transparente diante de todos e diante dos teus olhos. Por isso, meu Pai, nós temos essa responsabilidade. Eu oro pelos pais de família que estão assistindo nesta hora, que o Senhor possa, ó Deus, trazer sobre ele esta autoridade, trazer sobre eles essa unção, ó Deus, juntamente com a responsabilidade de continuar levando esse legado, de ensinar seus filhos a serem tementes a Deus, a crer no Senhor como Salvador de suas vidas e glorificar o nome maravilhoso do Senhor. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, pois assim nós te oramos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre.
Erga suas mãos aí na sua casa, com muito temor. Se você puder ficar de pé, fique, para que nós possamos lhe abençoar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos com muita fé e alegria diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.